Olá galera, estamos de volta aí gravando e, bom, eu recebi muitos e-mails, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas que gostariam que eu continuasse com o vídeo Os Cafetões da Fé. O vídeo Os Cafetões da Fé, ele é uma explicação até um tanto superficial de um assunto que ele é muito profundo e ele é muito complexo. Esse assunto relacionado à igreja e à prosperidade e à teologia e a toda essa manobra que é feita, ele tem uma origem muito anterior. E essa origem está muito ligada à origem da instituição igreja. Desde a época que eu estudei teologia no seminário, defendo uma tese, uma ideia de que o negócio igreja ele começa quebrando no seu início. A instituição igreja, ela vai à falência exatamente no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. O primeiro papa de nome que a igreja teve foi Constantino. Constantino ele era o imperador romano. O Império Romano estava quebrando, estava abrindo. Constantino era um bissexual, fanático pelo poder, como todo imperador romano, filho de uma mulher convertida ao cristianismo, mas ele mesmo era pagão. Constantino vê o reino, o seu Império Romano quebrando, indo por água abaixo, e vê na comunidade cristã, que era ascendente na sua época, uma grande força política que ele conseguiria manobrar e conseguiria, se tivesse o apoio de toda essa população, segurar o império. Pelo menos num trecho que depois ficou conhecido como Constantinopla, que foi toda a cidade, todo o entorno que o imperador Constantino conseguiu manter de Roma, que se subdividiu muito. Os pensadores gregos, muito marcados historicamente até, como os homens mais sábios da história, em sua grande maioria, não sei porquê, homossexuais ou bissexuais assumidos, mas que tinham uma grande criatividade, uma grande liberdade do pensamento. Constantino, motivado pela igreja, faz uma releitura do texto que então era chamado de texto sagrado. Era um pequeno texto, não era uma coisa tão grande como a Bíblia, o Novo Testamento que você tem hoje. Então Constantino cria a instituição igreja. Um pagão determina o que deveria ser sacro na instituição igreja. Então ele cria as naves, os grandes templos, as indumentárias, os utensílios de utilização na Eucaristia, na homilia, enfim, na ceia, no culto, na missa. Constantino institui, baseado em toda a sua vivência de religião pagã, o que deveria ser criado dentro da religião cristã. E a religião cristã ela já cresce assim. Ela já nasce com uma visão focada em dinheiro, focada no poder de um império, retirando a laicidade do Estado, misturando o sacro com o profano. A religião cristã ela já nasce com esses problemas clássicos, ela já nasce falida, porque ela já nasce e já se estabelece em cima das coisas que ela mais condena. Inclusive a homossexualidade ela veio a ser criticada pela igreja com deturpações do texto bíblico num período posterior a esse, que é quando, para se defender dos pensadores gregos que tinham um pensamento de libertação, a única coisa que ela encontrou para poder difamá-los era na sua sexualidade, que era muito normal na Grécia a homossexualidade. Então ela pega alguns textos, manipula, cria versões, enxerta dentro do texto bíblico, pronto, está condenado ao inferno. Mas também era condenado ao inferno desde as épocas do Velho Testamento, comer carne de porco, comer moluscos, trabalhar aos sábados, desobedecer aos pais, adultério, enfim, é o que mais você vê hoje dentro da instituição eclesiástica. Todo o
processo da igreja ao longo desses 2000 anos é em cima do dinheiro. Todo o período da Idade das Trevas, todo o período da perseguição das bruxas, todo o período da Reforma Protestante, que inclusive era por causa de cobrança de indulgências, ou seja, para ser perdoado do seu pecado você tinha que pagar para aquele santo ou para aquela entidade, enfim. A igreja, desde sempre, ela vem focando em dinheiro e não focando na mensagem de amor. Jesus Cristo, que é o fundador desse pensamento fantástico que seria a igreja, sempre foi colocado de lado e o nome dele é muito utilizado porque o nome dele é marqueteiro, vende, mas o grande foco da instituição sempre foi o dinheiro. A Reforma Protestante vem, durante um pequeno período de tempo, fica o sonho e o ideal de uma fé pura e santa, sacra, mas logo depois são homens, são seres humanos que continuam à frente do poder. O protestantismo dá lugar ao evangelicalismo e a igreja evangélica do século XXI é isso que você vê do lado da sua casa, no bairro, na praça pública, dentro do trem, na TV, essa falácia por dinheiro. Eu não vou dizer que todos os evangélicos são assim, que todos os pastores são assim. Conheço muita gente boa, conheço muito padre que é um homem de Deus de verdade, conheço muito pastor que é gente boa, que você pode colocar a sua mão na mão dele, pedir oração e o cara realmente tem uma conexão com Deus. Mas é um percentual bem pequeno, falando em poder midiático, falando da galera que consegue deter o poder de comunicação na mão. Esse é um trecho, não dá para falar tudo. Vai ter um novo vídeo e eu vou continuar falando sobre os cafetões da fé e a sua história. Um abraço para você e um beijo no coração.